Olá, vamos para a segunda parte do tema Origem e Desenvolvimento do Sistema Wing Chun, a partir de hipóteses históricas. Como eu falei no vídeo anterior, eu elenquei algumas hipóteses para pensar a possível origem, o surgimento e desenvolvimento do sistema Wing Chun. A escola Ip Man, na tradição da escola Ip Man, é mais comum a gente ver a hipótese histórica, a tradição da história ou da lenda da monja, da matriarca que desenvolveu o sistema, por um fator muito particular, né, da sua aluna. Na nossa visão, no nosso modo de conceber e estudar o Wing Chun, a partir de alguns fatos, a partir de algumas relações, a gente acredita que o Wing Chun surja, o seu desenvolvimento também ele aconteça de uma forma gradual e a partir de mais de uma pessoa, de algumas pessoas. Levando em conta o contexto histórico do domínio Manchu, da dinastia Qin, onde os soldados desciam do império, do norte do império, ao sul, obviamente para cobrar impostos. E nisso existia muita repressão, muito autoritarismo, né? Lembrando que as dinastias chinesas, todas elas, como é comum nas dinastias, né, imperiais, serem marcadas por um alto grau de autoritarismo. E no sul, o sul da China no período, não era um lugar onde existiam nobrezas, pelo menos não a nobreza que circulava em torno do império, que era no norte. E pelas próprias características do lugar e do próprio sistema Wing Chun, ele não traz características militares, o que praticamente exclui a possibilidade do Wing Chun ser um estilo desenvolvido dentro de algum exército. O Wing Chun, provavelmente, ele foi desenvolvido por pessoas comuns que estudavam Kung Fu. Pessoas comuns que eu me refiro não ligadas ao governo. Por quê? Mesmo porque é uma história de rebelião, uma história de resistência contra esse governo, contra o império. Então não tem sentido achar que o Wing Chun foi desenvolvido dentro do império, né? Eu já vi alguém falar nisso, por isso estou me remetendo. Mas o importante é que a gente pensar que no sul da China existiam famílias que, não satisfeitas pelas investidas do império, tiveram, por uma necessidade, criar um método, um mecanismo para se defender. Isso a gente coloca alguns mestres e mestras no meio desse contexto, que possivelmente ou provavelmente eram conhecedores de outros estilos de Kung Fu, entre eles a garça de Bai e a serpente, e estudando juntos, trocando informações, algum grupo começou a desenvolver uma técnica nova, que se tornou um novo estilo, que passou a chamar Wing Chun, por algum motivo. Das hipóteses é aquela placa que eu me referi no vídeo anterior, que alguns acreditam e dizem que era fixada numa das salas de ensaio teatral do Teatro Ópera dos Juncos Vermelhos, que também era uma sala onde se praticava o Kung Fu e onde parte do desenvolvimento do Wing Chun se deu, pelo menos isso. Então a gente tem as famílias como um possível espaço de origem e desenvolvimento do Wing Chun. A gente tem as sociedades secretas como outro espaço e o Teatro Ópera dos Juncos Vermelhos, que em algum sentido também não deixa de ser uma sociedade secreta. Lembrando da proibição que o Império imprimiu à China, proibição da prática do Kung Fu, para não haver mesmo resistência. Então, obviamente, logicamente, se pratica na clandestinidade.
Eis um dos grandes motivos, talvez o principal, das sociedades secretas. Então, essa história, eu acredito, por esses critérios históricos, por essa lógica histórica, ser mais provável que o surgimento do Inchun se dê dessa maneira. Então eu elenquei essas 3 hipóteses históricas referentes ao desenvolvimento do Inchun. São breves, eu vou lê-las aqui. A primeira hipótese eu chamei de Os Restauradores, onde talvez a mais popular ou reproduzida hipótese, que diz que os rebeldes queriam destronar o imperador Manchu e retornar à dinastia anterior, Ming, do qual eram adeptos, o que caracterizaria a rebelião ou resistência como sendo um grupo político restaurador, ligado à dinastia anterior. Então, não era um grupo que queria uma revolução no sentido de implantar um novo poder, mas sim um grupo restaurador, que queria destronar o imperador Qin Manchu e retomar a dinastia Ming. Eram partidários da dinastia Ming. Essa é a hipótese mais comum, que mais roda por aí, que mais a gente lê por aí. A segunda hipótese histórica eu chamei de Os Revolucionários, onde os rebeldes queriam destronar o imperador Manchu para substituir o poder como lhes interessasse, junto a outros grupos rebeldes que se espalhavam pela China, o que caracterizaria a rebelião ou resistência como sendo um grupo político revolucionário. Essa segunda hipótese diz respeito a pessoas que, como as primeiras, os restauradores queriam derrubar o Império Manchu, mas não retomar a dinastia Ming. Mesmo porque a dinastia Ming também era autoritária, também era reacionária, também era violenta. Então, acaba por ter esse fundamento. E eles queriam revolucionários, queriam trocar o poder, implantar um outro regime, por isso são revolucionários. E a terceira e última hipótese eu chamei de Os Libertários, onde os rebeldes estavam apenas se defendendo ou resistindo ao tratamento duro vindo da dinastia Qin, o que caracterizaria a rebelião ou resistência como sendo um grupo libertário, caracterizando o Inchun como um sistema proativo, antecipatório, de autodefesa, de um grupo que resistiu ao domínio violento da dinastia. Ou seja, a natural luta pela vida e liberdade de ser e estar. O que também fundamenta a ideia de que o sistema fora criado por pessoas mais fracas, fisicamente falando, poderem se defender de pessoas mais fortes. Uma das características, né, que muitos elencam como características fundamentais do sistema Inchun. Isso caracterizaria um grupo político libertário, ou seja, não interessado em retomar a dinastia Ming, porque sofrera com ela, sabia o que era essa dinastia, e também não revolucionar, não substituir aquele poder por um outro, não se tinha uma ideia, esse governo que a gente quer. Talvez se tinha até no anseio, mas não como uma proposta revolucionária. Então, os libertários basicamente queriam liberdade, não serem explorados, humilhados, violentados. Entre essas 3 hipóteses, a FWK, nossa escola, ela trabalha na concepção que a gente segue da terceira hipótese, dos libertários. Porque como historiador também eu acredito seja mais provável, dentro de uma concepção fazendo as relações históricas, né? Juntando os cacos e tentando montar o quebra-cabeça da história. Porque sendo alguns mestres e mestras estudiosos de outros sistemas, intelectualizados, sabiam de filosofia, é muito difícil eles acharem que, reunindo seus membros, ensinando para um grupo de pessoas, eles conseguissem derrubar um império forte, grande como era o Império Manchu, que durou mais de 2 séculos. Então é muito improvável que a inteligência dessas pessoas pensasse dessa forma. E
Então, muito pouco provável também, pelo fato de que deles não serem revolucionários, mas não serem restauradores, por saber e conviver num sistema de dinastias onde todas elas eram implacáveis, autoritárias. Então, sendo pessoas inteligentes, com pouco poder econômico e pouco poder de barganha frente ao império, tudo aquilo que a gente... o mais óbvio, o mais próximo do fato, da realidade, seria um movimento libertário no sentido de simplesmente se defender, se libertar da opressão do império. Soldados que desciam do norte para atacar o sul, ou cobrar impostos, violentar, fazer tudo aquilo que a gente sabe que na história acontece. História das guerras e tal. Dentro disso também, nesse pensamento eu descarto a possibilidade, pessoalmente falando, obviamente, de que o Wing Chun tenha sido criado, desenvolvido dentro de um exército, né? Por militares. Eram praticantes, sim, estudiosos, mas que se uniram, se encontraram e desenvolveram um novo sistema para poder se defender. Então, dentro dessas hipóteses, algo para encerrar nossa reflexão é a ideia de que o Wing Chun e o Wing Chun Kuen, ou o Wing Chun Kuen, são sistemas de um contexto rebelde. Sim, eles surgem num contexto de resistência e rebelião contra um sistema autoritário implantado, a dinastia. E essa rebelião, ela tem um caráter libertador, porque são pessoas se defendendo. A própria questão do teatro, ópera dos Juncos Vermelhos, um teatro, atores e atrizes, pessoas intelectualizadas, sensíveis, que trabalhavam com arte. Então, praticantes de Kung Fu, de Wing Chun, de artes internas, também o Wing Chun, antes da rebelião Taiping, ou Taiping, antes de 1850, provavelmente ele carregava muito mais elementos internos, elementos de Qigong, de Tai Chi, das artes internas. Sendo a serpente e a garça dois estilos de Kung Fu que trabalham muito o aspecto interno do Kung Fu. Que também acaba traçando a relação do Wing Chun com esses dois estilos e com as artes internas. Então, a partir de 1850 que o Wing Chun começa a se tornar algo mais, entre aspas, mecânico, mais ligado a essa resistência ao império mais diretamente, mais... até então, até 1850, prevalece muitas sociedades secretas. E claro que depois, lá, muito mais tarde, com o Ip Man, o Wing Chun vai se tornar popular no mundo todo. A partir de que Ip Man sai do sul da China, sai de Foshan e vai para Hong Kong, um grande centro, já na época, domínio inglês. E em Hong Kong ele cria a sua escola, a maior escola do Wing Chun. E ali o Wing Chun também ele desenvolve outras características mais urbanas, mais ligadas ao próprio mestre Ip Man e a sua necessidade de ensinar e sobreviver a partir do que ele ensina. Então, possivelmente, esses estágios fizeram com que o Wing Chun se tornasse mais mecânico. E a gente vê hoje o Wing Chun muito mais reto, mais mecanizado por causa desses fatores, desse desenvolvimento através do tempo. Mas existem escolas que mantêm ainda aquela essência anterior a 1850, que é uma essência muito mais flexível. O Wing Chun é trabalhado muito mais com flexibilidade, movimentos mais em espiral ou circulares, um maior relaxamento, uma maior ligação com as artes internas. E essa sensibilidade também está muito relacionada ao desenvolvimento, à origem do estilo. A partir das sociedades secretas, das famílias, lá em 1700, e depois com também o teatro de ópera dos Juncos Vermelhos. Então, o contexto onde se desenvolve o Wing Chun é um contexto de resistência, e não de manutenção de um sistema, mas sim de contraponto a esse sistema. O que caracteriza o Wing Chun como um estilo originário
rebelde, anti-Qin, anti-dinastia, anti-conservador. Aí eu vou agora pegar um aspecto atual sobre isso, onde muitos professores, praticantes e entusiastas enquadram o Wing Chun dentro de uma redoma conservadora, de como que se o Wing Chun fosse um estilo patriarcal unicamente, conservador, duro. E algumas das pessoas, inclusive, têm atitudes dessa forma, reacionárias, conservadoras, com uma mentalidade fechada, conservadora, inclusive em muitos aspectos machistas, né? Sem abordar o aspecto yin, que é o feminino dentro do sistema, que ele é tão presente quanto o yang. Mas, como eu falei, a partir do desenvolvimento do sistema, a partir da passagem do tempo, o aspecto yin diminuiu e o aspecto yang criou mais espaço dentro do sistema. Mas não necessariamente foi sempre assim. Mas o importante é falar que algumas escolas, alguns mestres e alguns pesquisadores, sifus hoje, alguns novos, mais jovens, trazem à tona esse elemento yin, essa história pré-rebelião Taiping, e tentam trazer de volta esses aspectos de um desenvolvimento anterior do Wing Chun, e não se encerrando no Wing Chun esse mais moderno, sobretudo a partir da linhagem Pimã, que é uma das grandes linhagens, um dos grandes estilos ou modos de Wing Chun mundiais, de fato. Na nossa escola também a gente trabalha muitos aspectos Ipimã. Inclusive minha primeira escola foi dentro do estilo Ipimã. A gente não nega esse conhecimento, muito pelo contrário. Porém a gente também percebe o outro lado da história e vê que existem outras possibilidades. E isso é importante frisar, para que a gente não seja determinista e reducionista dentro de um conhecimento, e sim consiga ampliar o campo de visão e o campo de atuação dentro desse conhecimento. A diversidade, ela agrega, ela é riqueza. O limite, a imposição, isso é pobreza. Então, nesse sentido, é que eu me refiro a gente poder estar explorando mais a reflexão em torno da origem e desenvolvimento do sistema Wing Chun. Então, para encerrar as considerações finais, dentro de todo esse panorama, algumas escolas se propõem a estudar o sistema Wing Chun de forma mais variada, buscando outros elementos e integrando novamente o sistema a uma essência. A uma essência que, na minha concepção, ela, a partir da trajetória, ao longo do tempo, ela foi se diluindo. Mas ela existe, em qualquer estilo de Wing Chun, ou modo. Porém, ela precisa ser, às vezes, enfatizada ou recuperada. Ela está ali, mas pode estar guardada, pode estar dormente. Um dos sifus que hoje é um dos grandes estudiosos do Wing Chun e das artes internas mundial é o sifu Sérgio Pascal Yadarola, fundador e mestre da IWK. Eu tive o prazer, tive a oportunidade de conhecer o sifu Sérgio pessoalmente, praticar com ele no seminário, pegar grandes conhecimentos, adquirir grandes conhecimentos com o sifu Sérgio, sobretudo a nível interno e histórico do Wing Chun. E depois também estudei uns dias com a IWK quando ela existia aqui no Brasil. Hoje ela não tem por aqui. E isso me fez também perceber a diversidade dentro do sistema, porque o sifu Sérgio ele estuda com vários mestres e várias linhagens do sistema Wing Chun. E faz uma ligação dele com outras áreas relacionadas ao Wing Chun. Por isso que eu chamo de essência. Também é um pouco o caminho da nossa escola, da FWK. Outros mestres na história fizeram isso. Um deles é um dos nossos mestres que fundamenta, que dá base ao nosso modo de Wing Chun, que é o grande mestre Yuen Chai Wan, que desenvolveu sua escola no Vietnã.
Então esses mestres, entre outros, foram estudiosos, pesquisadores e tiveram mais de uma influência, mais de uma referência, mais de um professor, de um mestre, de Wing Chun e de outras áreas do Kung Fu também, e acabaram, ao invés de segmentar tudo, integrar num conhecimento maior. E isso eu acho muito importante, porque no fim das contas, mesmo que você pratique o estilo linhagem de Pimã, Yuen Kai-san, Yuen Chai-wan, Panam, você vai acabar desenvolvendo o seu Kung Fu. Quem não desenvolve seu próprio Kung Fu, internamente falando, seu modo de Kung Fu, geralmente não vai desenvolver o Kung Fu. Mas sim vai aprender técnicas. O que não é ruim. Mas é só metade do processo. Só metade do processo. Então, a partir daquele conhecimento que você tem de herança da sua família ou linhagem, que eu não nego isso de forma alguma, mas também eu acredito que a gente não deva tornar isso algo limitador. Mas sim a gente consiga tratar isso como uma forma, um caminho de diálogo com outros estilos, outras formas, outras linhagens. Prestar atenção nos outros. Não precisa até eu treinar outros modos, mas que pelo menos eu visualize eles. Eu acho isso importante, fundamental. Agora, se eu tiver a possibilidade, a oportunidade de treinar outros caminhos, não tem problema também. A nossa escola, por exemplo, foi feita dessa maneira. Tive acesso a outros conhecimentos, além do estilo Ipimã, e é o que a gente trabalha. Inclusive, Ipimã não é o principal mestre, o principal estilo que caracteriza o nosso conhecimento, a nossa forma de estudar e o Wing Chun. Então, mais uma vez, espero que o diálogo tenha servido para reflexão e dentro disso, qualquer questão a gente vai conversando. Eu vou publicar os vídeos nas redes, nos grupos de Kung Fu, de Wing Chun, para justamente gerar esse diálogo, esses pensamentos e sem impor nada, sou dono da razão nem da verdade. Eu acho que isso aí também nem é a questão de ter uma razão, uma verdade, mas sim da gente poder encontrar caminhos. Né? Encontrar caminhos. Como eu sou taoísta, nossa escola, a base fundamental dela é taoísta, pra gente o fim não importa, não se tem um fim claro, mas se tem um caminho. E todo mundo tem o seu caminho. Então basta a gente caminhar e se equilibrar dentro desse caminho. Então agradeço. Até o próximo.